Fala galera, tudo bom? Tudo bom com todo mundo? Tá começando o seu, o meu, o nosso, o rizomático, o sem órgãos, o nomádico, o que mais? Minoritário, o devirístico, o alucinante, o delirante, politicamente e socialmente delirante, o delírio político social. Para acabar com o juízo! Obrigado, plateia. Tudo bom com vocês? Hoje é um episódio especial, sempre um episódio especial, né? Mas hoje é especial acidentes domésticos, possibilidade de incêndio, né? Tô meio traumatizado com isso, porque recentemente, ano passado, explodiu, cara, o gás da porta vizinha da minha mãe, cara. Minha mãe não mora comigo, né? Minha mãe mora em Vitória, eu tô morando em São Paulo. Mas do lado do apartamento dela explodiu um apartamento, cara, um vazamento de gás, assim, foi bem insano. E aí, desde então, eu tô um pouco fóbico com questões de gás, de fogão e tal. Já não é o que eu gosto, eu sou muito cagão, né? Se eu tiver num momento muito instável da minha vida, qualquer meio de locomoção me dá medo, assim. Tipo, carro, eu morro de medo, avião, bem se fala. Metrô, se ele balança muito, faz barulhos estranhos. Não sou acostumado, né? Gosto de bicicleta. Bicicleta, curiosamente, não me dá muito medo, mas aqui em São Paulo, por exemplo, não ando de bicicleta. Mas esse programa é sobre mim, não é sobre minha intimidade. Hoje é um programa especial, risco do fogão explodir. Por quê? Porque tem uma panela de pressão lá que eu botei para fazer o grão de bico. Quem não sabe, eu sou vegetariano, né? Não é que eu seja misterioso, assim, é que eu tenho uma certa preguiça de mim mesmo. Então, talvez você não saiba, mas se você quiser saber, troca uma ideia aí, tá difícil de falar comigo porque tem que ser meio presencialmente para eu conseguir prestar atenção. Mas vamos lá, se quiser saber qualquer coisa, manda sua pergunta aí pro programa. Vai saber. Não tem mistério, não. Mas eu sou vegetariano, né? E aí eu botei o grão de bico aqui pra cozinhar. E aí eu falei, pô, vou matar dois coelhos com a cajadada só. Vou resolver o podcast e vou cozinhar meu grão de bico enquanto fico tagarelando, pô. O tempo passa até rápido quando a gente se diverte. Aí o grão de bico tá na pressão, fazer um hummus delicioso, com limãozinho, não tem gergelim, né? Então vai ser só o hummus mesmo. Depois eu passo a receita, vocês pedirem. Podcast receita, já pensou? Porra, inovadora a parada. Deve ter, né? Tudo tem, podcast tudo. Mas essa semana a patroa não tá aqui, né? A patroa foi pra casa dela, não, casa dos pais dela lá em Sorocaba. E aí, a digníssima, eu tô aqui cuidando das gatas e da casa, tá tudo inteiro. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa domesticamente falando. Não sou muito organizado, assim, um pouco obsessivo, mas não tão organizado. Isso aí foi o WhatsApp falando aqui. Deixa eu desativar, senão ele vai ficar fazendo barulho. Deixa essa porra aí. E aí tá organizado, cuidando das gatas todo dia, brincando com elas, agora elas estão dormindo. Esfriou, né? O outono chegando, e aí o WhatsApp comendo. E aí elas estão mais calmas, né? Estão mais adultas e mais calmas, assim. Com um aninho, mais de um aninho cada uma agora. Neve e Dona Páprica. Mas, porra, é isso. Tudo bom com você? Tô desabafando aqui porque não tem ninguém em casa, né? Aí só as gatas eu tenho falado com elas, agora eu falei bastante com vocês. Bom, vamos lá. Eu vou botar o despertador aqui também para lembrar não só de acabar, né, com o juízo e acabar com o podcast, o episódio, mas também lembrar de desligar o fogão. 11h20 agora, vamos para 11h40. Chablau. Pô, vamos lá, galera. Página 137, a gente tá no Desde a Infância. A gente vai falar de quê? De criança, né? Dia das crianças. Cara, eu ia chamar o Igor pra fazer esse programa, só que por conta dessa semana meio de cabeça pra baixo, eu não chamei. Então, Igor, se você tá ouvindo isso, desculpa. Se você tá ouvindo isso no futuro, acho que eu já te pedi desculpas e vou te chamar logo em breve, tá, cara? Pra gente conversar aqui, com você participação especial. Mas bora lá. Na página 137, lá em cima, a gente fez o que eu não gosto, que é parar no meio de um parágrafo, assim, né? Mas não tem jeito, o parágrafo era gigante. E eu não lembro qual era o assunto, então segue o baile. E aí você vai contar no livro físico, na 137, 1, 2, 3, 4. Na quinta linha, tem um período que começa com considerem-se 3 grandes livros. Tá? Então procura aí também no PDF, no Ctrl F, considerem-se 3 grandes livros. Vamos lá. Considerem-se 3 grandes livros ligados à infância. L'Enfant, de Jules Vallée, nunca ouvi falar. Balaquer, de Darien, e Mort à Crédit, de Céline. Nota do tradutor. Obrigado, tradutor. Jules Vallée, de 32 a 85. Georges Darien, 1862-1921. Louis Ferdinand Céline,
Eu achei que Celine era mulher, tipo Celine Dion. Celine? Eu ia falar Celine Dion, que ia ser tipo a mistura do Titanic com o Felipe Dilon, assim, tá ligado? Não, mas é Celine Dion. Viveu de 1894 a 1961. Do romance deste último, publicado originalmente em 1936, a edição brasileira, Morte a Crédito, tradução de Vera Zambuja Harvey e Maria Arminda Souza Aguiar, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, de 1982. Dicção tá, como diz o Paulo Tifentalho, experimental hoje. Vamos lá. Vê-se neles como o pão, o dinheiro, o habitat, a promoção social, os valores burgueses, os valores revolucionários, a riqueza e a pobreza, a opressão e a revolta, as classes sociais, os acontecimentos políticos, os problemas metafísicos e coletivos, o que é respirar, por que ser pobre, por que há ricos. São objeto de investimentos em que os pais desempenham tão somente um papel de agentes de produção ou de antiprodução particulares, sempre atracados a outros agentes que eles pouco exprimem, pois estão em luta com eles no céu e no inferno da criança. Muito bonito isso, né? Tipo, romances infantis que não são idiotas, né? Não são familistas, não são infantilizadores das crianças. E aí coloca questões de habitat, de promoção social, de valores, né? Do que é o corpo, o que é respirar, porque se é pobre, né? Então, é maneiro isso. Pensar até essa desconstrução institucional que o livro vai carregando de quase que tudo, né? Vai demolindo inúmeros ideais e valores que a gente tem institucionais na nossa sociedade ocidental, nosso modo de pensar ocidental contemporâneo, assim, né? Decadente. Inclusive esse de infância atrelada a pai e mãe, infância atrelada à inocência, né? A questões egóicas e nucleares da família, né? Sendo que qualquer criança explode isso tudo e, tipo, se for uma criança mais exposta ainda, né, a esse político social na veia, né, isso aí vai estar intensificadíssimo, assim, né, sem idealizações. Depois eles evoluem, né, o Deleuze e o Guattari, eles conseguem evoluir um pouquinho mais e no Mil Platôs eles vão trazer o exemplo de Capitães de Areia, né, do Jorge Amado. Então aqui tô só lembrando que eles se desfrancesam um pouquinho, né, o exercício deles, talvez, de desconstrução, decolonização aí. Bora lá. E a criança? Pergunta por quê. O homem dos ratos não esperou por ser adulto para afeiçoar-se à mulher rica e à mulher pobre que constituem o fator atual de sua obsessão. Lembrando, o Homem dos Ratos é um dos cases do Sr. Freud, tá? Dê uma olhada lá da obsessão dele, um caso de obsessão. É por razões inconfessáveis que se nega a existência de uma sexualidade infantil. Mas é também por razões pouco confessáveis que se reduz essa sexualidade a um desejar a mãe e a um querer ocupar o lugar do pai. Então, por um lado, né, tem essa grande revolução freudiana, que é afirmar e pesquisar, explorar a sexualidade infantil, mas que se por um lado isso é, o que eles colocam aqui? Razões inconfessáveis que se nega essa, né, a existência da sexualidade infantil, é ainda mais fudido, ainda mais burguês safado, restringir essa... É pouco confessável os motivos de restringir essa sexualidade ao pai e à mãe. A chantagem freudiana consiste no seguinte: ou vocês reconhecem o caráter edipiano da sexualidade infantil, ou então vocês abandonam toda a posição da sexualidade. É engraçado, né? Eu tava pensando nesse ponto ontem mesmo, que rola esse falso dilema, né? Não é o Orlando, né, Calheiros, ele fala muito da Isabelle Stenger, dos problemas infernais, a belga lá, né? A Isabelle Stenger é uma pesquisadora belga. Minha conterrânea, cientista da ciência, né, pensador, filósofo da ciência e tudo mais, e ela tem essa noção de alternativas infernais que o capitalismo bota, né? Tipo, ou reduzimos os direitos dos trabalhadores ou não vamos ter mais emprego, tá ligado? Tipo, isso aí. Mas isso aqui é um negócio diferente, me lembro, mas não é. É tipo assim, ou você vai encontra a minha concepção de sexualidade infantil edipiana, ou você desacredita da sexualidade infantil. Esse é o exemplo que eles estão trazendo. O que me lembra isso? A discussão contemporânea sobre a ciência. Ou você é totalmente cientificista e acredita piamente, quase como uma religião dogmática, na porra da ciência, ou você é negacionista. Então, com a coisa da Covid, ficou muito difícil poder criticar a ciência, porque é extremamente criticável, né? Uma instituição que, na verdade, só funciona se for bem criticado, né? E não estiver servindo os interesses burgueses e tudo mais. Mas aí ficou impossível criticar sem parecer negacionista. Você não pode reprovar
a postura, por exemplo, do presidente da Ucrânia, que senão você é pró-Rússia ou você não liga pra guerra, essas bizarrices assim. E o Estado de Israel tem esse dilema muito forte também, né? Na verdade, constrói esse dilema. O Estado de Israel é que constrói esse dilema. De você criticar o Estado de Israel significa você ser antissemita. Então tem essa coisa metonímica, assim, né? De englobamento meio traiçoeiro, né? Então, como que é poder criticar a sexualidade infantil sem cair na chantagem? Esse esquema de chantagem mesmo, né? Eles usaram a palavra legal aqui. Esse esquema de chantagem. Posso criticar a sexualidade edipiana, sexualidade infantil entendida como edipiana, sem necessariamente criticar a ideia de uma sexualidade infantil, de um desejo infantil. Vou botar aqui, chantagem. Não deixem ser chantageadas, por favor. Todavia, não é nem mesmo à sombra de um falo transcendente que os efeitos inconscientes de significado, entre aspas, se colocam sobre o conjunto das determinações de um campo social. Então aqui já é uma troca aí com o senhor Jaquinho, né? Jaquinho Lacan. Então não é nem por um lado a sexualidade infantil edipiana, nem por um lado a sombra de um falo transcendente que os efeitos inconscientes de significado se colocam sobre o conjunto das determinações do campo social, né? Então, para você poder pensar um desejo e um consciente social, você tem que colocar ele na sombra aí de um peru. Essa é a crítica. Quando perguntaram assim, qual é a crítica de Les Guattari a Lacan? Conta a sombra do peru. A sombra da caceta. A soma não, a sombra, esse ato falho. Foi gostoso aí, que delícia. Vamos lá. Ai, caiu o lápis. Ao contrário, é o investimento libidinal dessas determinações que fixa seu uso particular na produção desejante. E o regime comparado desta produção e da produção social, donde decorrem o estado do desejo e sua repressão, a distribuição dos agentes e o grau de edipianização, muito bom isso, grau de edipianização da sexualidade. Calma que eu pulei 2 páginas aqui. É, só isso. Vamos reler esse período aqui que ele é bom, hein? Não é um período, é esse intervalo aqui. Ao contrário, é o investimento libidinal dessas determinações, né, das determinações do campo social, que fixa seu uso particular na produção desejante, né, que tipo de agenciamento do desejo, que tipo de sexualidade se constrói no campo social, e o regime comparado dessa produção e da produção social, dessa produção desejante e da produção social. Tem que haver um nível de comparação e é sempre produção. De onde decorre o estado do desejo e sua repressão. O que pode, o que não pode passar no campo social, o que pode se produzir no campo social. A distribuição dos agentes, né? E nível de autonomia dos agentes de movimento e o grau de edipianização da sexualidade. Com qual grau de intimidade você tá fudido aí nesse seu campo social de merda. Mas enfim, eu entendi assim. Se não foi isso, vem cá, tá convidado. Aqui é o único programa que você fala assim, caralho, não concordo com você tá falando merda, você pode vir aqui e falar isso na minha cara. E aí, WhatsApp. Lacan tem razão em dizer que, em função das crises e dos cortes da ciência, há um drama do cientista que, por vezes, o leva à loucura. Que, nesse caso, entre aspas, né? Aspas aí, vamos ver o que é, provavelmente Lacan, né? Nesse caso, ele não incluiria a si mesmo no Édipo, sem o pôr em causa, consequentemente. Nesse caso, ele não incluiria a si mesmo no Édipo sem o pôr em causa, né? Sem o pôr em xeque. Nota de rodapé 39. Lacan, écrit, os escritos, página 870, sobre o papel específico da mulher rica e da mulher pobre em L'Homme au Rat, o Homem dos Ratos, ver a análise de Lacan em Le Mythe individuel du Névrose, o mito individual da neurose, Centro de Documentação Universitária de 1953, não retomado nos escritos. Cara, esse escrito aqui não tá no Escritos 2, o retorno? Não tá de ler os escritos, tá? Mas porra, é grande aquele negócio. O mito individual do neurótico. Olha só. Vamos ver onde tá. O mito individual do neurótico. Saiu como um livro separado, é isso mesmo? Tem um livretinho, né? Um célebre texto 2010, 2008, isso aqui. Quantas páginas? 104 páginas. Não tá no Escritos 2? Ó, sai pela Companhia das Letras? Menine! Lacan tá chique, hein? Tem futuro esse menino, hein?
Acho que ele tem... Ah, da Zahra, sei lá qual é. Você que a Companhia das Letras comprou tudo. Pô, então aí, tá aí. Não tá no Escritos 2, então. Só ver aqui. Escritos 2, Lacan, PDF, porra, bom demais. PDF é muito bom, cara, porra. Quem inventou o PDF tá de parabéns, mano. Olha só, Jacques Lacan, escritos em espanhol, mas... Ah, não, escritos 2, isso mesmo. Deixa eu ver aqui, rapidinho o índice. Índice geral. Uno. Tá em espanhol, e agora vai ser em castelhano, vai ser uma doideira. Obertura dessa recopilación. El seminario sobre la carta robada. Oh, seminário sobre a carta roubada. 2. De nuestros antecedentes. 3. 4. Pô, a instância da letra do inconsciente ou a razão de Freud. Mas não tem nada aqui do mito, não. Kant com Sade. Adoro esse nome. Posição do inconsciente, apêndices. Cara, esse não é o Escritos 1, não? Tá 2 aqui só de bobeira? Ah, gente, desculpa aí, não vou saber não. Mas enfim, tem aí, um dia vamos ler juntos aí o Mito Individual do Neurótico. De 53. Cara, 53 é o ano do primeiro seminário, isso mesmo? Porra, eu tô só pesquisa, hein? Tô só pesquisa lacaniana aqui. Rapidão, gente, desculpa aí. Sei que esses bastidores ninguém queria ver, né? Seminário, livro 1. Mas é o que acontece. A vida real é assim, tem paradas, né? Seminário, livro 1. Tem interrupções, tem pesquisas. O livro 1 do seminário, eu tô com ele aqui, ficou em Vitória, no seminário 1. O seminário do Lacanzinho. A panela tá chiando lá. Ó, é de 53, isso aí. O primeiro livro é de 53, mesmo ano. Os escritos técnicos do Freud, ou o Seminário do Elefantinho. Que tem um elefantinho na capa. Minha capa favorita, eu acho. Essa é das psicoses, com o vovô Lacan doidinho lá, segurando um vaso de planta, que porra é aquela. Nesse sentido, cada criança é um pequeno cientista, um pequeno cantor. Nota de tradutor. Jorge Cantor, ou Jorge Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, ou Cantor, sei lá, 1845 a 1918. Filho de pai dinamarquês e de mãe russa, foi professor de matemática na Universidade Alemã de Halle. Sua importância intelectual está ligada à criação da teoria dos conjuntos. Beleza. Tá bom, um pequeno cantor, um pequeno cientista. Talvez ele ficou doido. Aposto que esse cara ficou doido. Todo mundo que Deleuze e Guattari falam ficou doido. Lacan doido. Arthur doido. Jorge Amado doido. E por muito que se recue no curso das idades, nunca se encontrará uma criança presa a uma ordem familiar autônoma, expressiva ou significante. Muito bom. Até o bebê, nos seus jogos e suas comidas, nas suas cadeias e meditações, se encontra já preso a uma produção desejante atual, em que os pais desempenham papel de objetos parciais, de testemunhas, de relatos e agentes no decorrer de um processo que os transborda por todos os lados e que põe o desejo numa relação imediata com uma realidade histórica e social. Então é isso, até no bebezinho, né? Qual é o berço desse bebê? O crib desse bebê que ele tem? Um berço de ouro? É um berço de platina? Um berço de plástico? É uma manjedoura? Tá na rua? Quais são os enunciados e expectativas que os pais colocam aqui? Mas eu acabei de pensar, então até lá no primado da sua existência você já tem agenciamentos políticos sociais te atravessando, né? Então não tem jeito, não tem jeito. E seus pais às vezes não tem nada a ver com isso, mas também estão aí com isso. Mas eu fiquei pensando aqui, né, cara, esse livro, ele é curiosamente um livro de exemplos e exposições, né? Eles não param, não é o projeto deles, né, para sistematizar, assim, né? Como que essa porra funciona, então, né? Assim, até param, mas não é o grande, para mim, não sei, esse trecho me veio essa ideia, né? Assim, não vou generalizar. Esse foco nessa manifesto mesmo de exemplificação, de demolição das ideias, né? E aí, por um outro lado, analiticamente falando, eu acho que, tipo assim, tem um apoio à ideia do Lacan mesmo. Tipo assim, olha, estamos aí com a estrutura lacaniana, estamos aí com uma ideia, só não pode se restringir a porra do significante, né? Nem a estrutura. Mas, afora isso, vai lá, Lacan, que tá chovendo coisa boa lá, tem coisas interessantes lá, só que a gente quer uma psicanálise político-social, assim. Mas falando analiticamente, é um livro, às vezes, meio... Não é isso não, acontece outra coisa. Tá, mas como que essa outra coisa acontece, né? Aí as máquinas desejantes vão se engajando aí, né? E se acoplando. Sei lá.
Foi um momento meio de crise agora, mas eu gosto desse livro. Aí teria que complexificar mais o caráter. Opa! Opa! Tomara que esteja tudo certo. O caráter. Teria que complexificar o caráter técnico e pragmático. Técnico não, né? Pragmático. É tecnológico e pragmático desse livro aqui. Mas enfim, aí é outro assunto. Barulho. Vamos lá que tá acabando. É verdade que nada é pré-edipiano e que é preciso recuar Édipo à primeira idade, mas na ordem de uma repressão do inconsciente. E é também verdade que tudo é anedipiano na ordem da produção. Anedipiano não tem nada a ver com Édipo, né? Assim como é verdade que há o não Édipo, ou o não edipiano, o anedipiano que começa tão cedo como Édipo e se prolonga até tão tarde, mas num outro ritmo, sob outro regime, numa outra dimensão, com outros usos de sínteses que alimentam a autoprodução do inconsciente. O inconsciente órfão, o inconsciente jogador, o inconsciente meditativo e social. A ideia do inconsciente órfão é muito bom, né? E autoproduzido, né? E depois o Guattari vai retomar isso aqui intensamente com a ideia de autopoese, né? Principalmente no Caosmose e no Cartografias Esquizoanalíticas. Tem até que ver no Cartografias Esquizoanalíticas ele vai remeter ao Maturana e ao Varela. Tô com ele aqui, vou consultar isso depois. Bora lá! Passamos, galera. 2.5.9, terceiro paralogismo da psicanálise. Édipo como aplicação bionívoca. Aí vocês vão me desculpar, mas eu esqueci quais eram os outros paralogismos. Tanto tempo que eu não vejo essa porra de paralogismo. Vou ter que ir lá no fim do livro que tá o índice mais... Índice das matérias. Tô ficando até excitado aqui de falar nisso. Não estado no sentido necessariamente genital, mas estado de energia está subindo aqui para falar. Formigando. Aqui. Causa da triangulação. Primeiro paralogismo da psicanálise. A extrapolação. Então, primeiramente, o paralogismo da psicanálise extrapola, né? Um uso transcendente e um uso imanente da história. Das causas da triangulação. Agora vamos ver aqui. Segundo paralogismo da psicanálise, o double bind de piano. Édipo ganha todos os lances. Segundo paralogismo é abarcar por todos os lados, né? E ficar nessa dupla aí de pai e de mãe, enfim. Double bind é aquela coisa lá do eu te amo, meu filho, porra. Ficar irritado com o filho no double bind. E o terceiro, então, por fim, é o aplicação bionívoca. Vamos entender. Extrapolação, double bind e aplicação bionívoca. Isso é para você que está ouvindo esse podcast, lendo esse livro avidamente, que quer sistematização. A operação Édipo consiste em estabelecer um conjunto de relações bionívocas entre, de um lado, os agentes de produção, de reprodução e de antiprodução sociais, e de outro lado, os agentes de reprodução familiar dita natural. Então, separar nessas instâncias. Opa! Deixa eu botar um... Ah, porra. É grande essa porra? É grande, cara. Porra, enrolei muito, né? Mas vou lá que a minha panela vai explodir, né? Se eu ficar botando soneca aqui. Então paramos aqui. Eu vou voltar exatamente nesse ponto, não tem jeito. Nem vou botar isso aqui na descrição do episódio. Lembre-se que na descrição dos episódios, veja a descrição dos episódios. Além de ter um esforço mental de criar uma descrição para o episódio, tem a... Olha isso que despertador gostoso. Tem a paginação que a gente tá lendo em cada episódio, tá bom? Um forte abraço com esse sonzinho gostoso do despertador. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda mensagem. Até a próxima. Um beijo. É bom esse barulhinho, né?